pessoal, nós estamos aqui hoje para mostrar mais uma dica de arranjo, de montagem de arranjo para vocês. Meu nome é Kelma e esse aqui é o Edson. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma montagem de um arranjo redondo, passo a passo, para você aí aprender junto com a gente. Antes da gente ir para a receita e o arranjo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal. Acesse aí Louças e Presentes, vocês vão curtir. Então, nós vamos montar um arranjo redondo. Nós vamos utilizar esse buquê de rosa. É um buquê de rosa alto, um buquê de rosa que vem com 7. Nós vamos fazer esse arranjo redondo nessa peça. Essa peça aqui de louça branca que nós vamos usar. Aí daí a escolha do buquê, que é um buquê mais alto, que vai nos dar essa altura já, vai nos ajudar nessa montagem. Então é muito importante, vai aí a dica, na hora de você escolher, pensar nisso. Vai escolher um arranjo redondo, é um arranjo que você quer mais altura, procure escolher buquê de rosas maiores. Nós vamos utilizar 4 desse daqui. Nós vamos utilizar um buquê desse botão nessa cor creme para dar um detalhe no arranjo. Vamos usar esse buquê de avenca como complemento. Nós vamos usar 4 dele. Vamos precisar para esse arranjo de 2 argilas. Vamos precisar também de 2 pacotinhos de musgo para forrar. Cola cascorês extra. O alicate, que não pode faltar nessa montagem. E vamos também precisar de um pouco de jornal amassado. Jornal velho, gente, aquele jornal que você ia jogar fora em casa. Guarde ele lá, vocês vão ver por quê. Enquanto o Edson vai preparando o corte aqui do nó da argila, eu vou explicar para vocês sobre essa cola cascorês extra. O que essa cola faz aqui no nosso arranjo? Cola tudo, a argila em todos os materiais. Ela cola a argila na louça, no vidro, na cerâmica, no papel, na madeira. Por que colar? Por que usar a cola? Vamos colocar ela aqui no fundo do vaso, colocar a argila em contato com ela, para a argila colar no seu vaso. Quando a argila secar, que a argila é um barro, né, e ela vai secar, o seu arranjo não se solta do vaso. Não fica aquele arranjo pendendo nem para um lado nem para o outro. Olha isso daqui. Como ela é uma cola bem concentrada, nós vamos colocar aqui no centro do vaso. Não precisa ser uma proporção grande, porque ela é uma cola bem concentrada. O Edson agora vai para a parte da argila. Como o vaso é fundo, nós vamos precisar da altura de 2 argilas. Então ele tirou o nó, não é preciso tirar do saquinho as argilas. Ele vai unir uma com a outra, bem simples, bem fácil. Dá uma compactada na argila na hora que você estiver mexendo com ela. Colocou, ele emendou. Ele vai abrir o plástico aqui nessa posição, que é onde vai colar essa argila aqui no vaso. Isso, muito bom. Escorregou, mas já fica firme. Olha só, ele colocou as 2 argilas de pé, né? Na posição de pé. Por que não deitado? Porque o vaso é fundo, nós precisamos de altura para encaixar as flores. Então, se a gente colocar essa argila deitada, a gente não teria proveito para essa peça. Vamos passar para o jornal. Agora é o uso do jornal. Olha só, ele vai amassando o jornal e vai colocando ao redor da argila dentro do vaso. Centralizou a argila, vem colocando o jornal ao redor. Isso já ajuda a sua argila a firmar no centro do arranjo, para facilitar a sua montagem. E ele vai preenchendo. Ele vai preencher esse vaso até a altura que der pra gente já fazer a forração, o acabamento que é com o musgo. Outra dica, vocês podem também borrifar esse jornal, molhar esse jornal.
se você achar que ele ficar mais compacto, ou até mesmo uma forma de você mexer com o jornal. Questão do pó dele, se você preferir, molhe o jornal, não tem problema. Aqui para nós necessariamente não precisa. Além de firmar a argila, o uso do jornal faz mais um sentido. Com o vaso cheio de jornal aqui, eu vou precisar apenas de encher e colocar o musgo aqui para dar acabamento, para cobrir o jornal. Se eu tivesse que encher esse vaso de musgo, eu iria gastar mais. Aí meu arranjo já começa a ficar um pouquinho mais caro. Então o jornal, além de firmar a argila no centro, ele também ajuda você a economizar na forração. Outra dica. Agora que depois que terminou de colocar o jornal, você vai jogar um pouquinho de cola sobre o jornal. Tá? Não precisa ser em quantidade grande. Jogou? Para fazer isso que o Edson vai fazer agora para nós. Colocar o acabamento do vaso. Olha só, o que a gente não conseguiria fazer com 2 pacotinhos de musgo, se fosse para encher esse vaso, a gente agora consegue fazer devido termos colocado o jornal para preencher. Isso daqui nós estamos usando o musgo, que é um material bem em conta. É um material bem usado em montagem de arranjo, bastante usado. E ele, custo-benefício, ele sai bem bacana para você montar seu arranjo aí e ter um preço, um valor bem acessível. Poderia usar casca de pinos, poderia usar outro tipo de complemento. Mas esse é um complemento, uma forração em conta, barato, e que na verdade o arranjo, na hora depois da montagem do arranjo, não vai aparecer muito esse acabamento. Mas o arranjo ele precisa ter acabamento. Caso levante, sobe uma flor, apareça o musgo e não o jornal. Ok? Se vocês olharem, ainda sobrou um pouquinho de musgo. É bom também, gente, sempre vocês têm um paninho úmido, tá? Perto de vocês, para limpar a mão da argila, que acaba sujando. Olha só, essa flor aqui, ela tem folhas, é o que o Edson vai fazer para aproveitar essas folhas. Ele poderia colocar esse galho assim, a folha lá embaixo, poderia, mas para ele não iria ajudar a encher esse arranjo. Ela ia ficar perdida lá na hora que colocasse. Então ele vai subir as folhas para próximo da rosa. Para quê? Para a gente aproveitar essa folha que já vem no buquê para encher, para preencher o arranjo nosso. Automaticamente você vai gastar menos complemento também. Ele vai fazer isso, esse processo em todos os galinhos de flores, subindo as folhas para preencher, para ajudar a encher essa faixa. Pronto. O que o Edson vai fazer agora? Ele vai desmembrar o buquê para ele começar a montagem. Essa dica que ele está dando aqui é muito importante. Nós estamos montando um arranjo de flores permanente. Para que esse arranjo fique o mais natural possível, é preciso você ter esses cuidados de tirar as etiquetas, né, todas que vêm, porque o arranjo é de flor permanente. Se a gente não tiver esses cuidados com códigos, né, aí que ele fica com uma aparência de mais permanente. Então, retire tudo que tiver de etiqueta no seu buquê de flor. Ele desmembrou o buquê, deixando apenas uma rosa para poder dar a altura do buquê. Ele deixou um galho no buquê. É o que ele vai usar para dar altura. Existe, é claro, N jeito, N formas
de começar uma montagem de arranjo. Uma forma que nós encontramos bem simples, tanto para nós aprendermos quanto para nós passarmos para os clientes, é nós encontrarmos primeiro a altura que nós queremos montar esse arranjo, né? A proporção. E depois as extremidades, a gente fazer as 4 extremidades para ficar mais fácil da gente se localizar. Ele está colocando, criando a extremidade nas laterais. Nós entendemos que para um iniciante, encontrar esse tamanho aqui, essa proporção do arranjo, facilita. Bom, aqui já está montada a nossa estrutura do arranjo. Ele tem a altura que ele quer do arranjo e ele tem as extremidades, as 4 extremidades, olha. Levanta ele um pouquinho, Edson, por favor. Se você observa, tá? Ele tem as 4 extremidades. O que acontece? No nosso entender, agora para a pessoa encaixar as flores aqui, ela tem que seguir essa extremidade. Ela tem que colocar o preenchimento dentro dessa linha aqui, ó. Então fica mais fácil. Você encontrando a altura e a extremidade, as larguras, fica mais fácil o preenchimento. Olha aqui que ele já vai encontrando a forma de colocar. Se você quer um arranjo redondo, que é o nosso caso aqui, ele tem que ficar, né, a proporção das flores que foi encontrada a altura, essas flores que ele vai colocando aqui, dando preenchimento, elas não podem passar dessa flor. Ele não pode colocar ela assim. Olha que você já perde o formato. Então é por isso que ele colocou ela um pouco mais para dentro dessa inicial aqui. Pode continuar, Edson. E ele vai fazendo isso, encontrando primeiras extremidades, olha. Vai fazer a primeira volta. Isso que ele acabou de fazer aqui, né? São detalhes que faz toda a diferença numa montagem, num arranjo permanente. As flores naturais, elas não vêm certinhas, retinhas. Com a permanente, com a artificial, é o que nós temos que tentar fazer. Dar mais naturalidade para essa flor, dar movimento. Então é sempre bom pegar na flor, né? Ela não precisa estar sempre retinha, todas na mesma posição, porque no natural ela não acontece isso. E ele vai preenchendo essa extremidade que ele já encontrou. Olha que bacana. Ele já começa na outra camada, sabendo o lugar que ele tem que colocar, que está faltando flor. Olha só, pessoal, na hora de colocar o cabo na argila, tenha atenção de não colocar o cabo muito curtinho, sabe? Às vezes você escolher só uma pontinha porque o cabo não dá a altura. Se caso esse cabo aqui não der a altura que você precisa, você vai pegar e emendar um outro cabo aqui. Mas para que o seu arranjo fique firme, tá? Esse cabo aqui não é necessário porque nós temos tamanho, mas pode ser com um cabo menor e você tem que fazer a emenda. Nos próximos vídeos a gente também vai montar arranjos que é preciso emendar os cabos. E ele vai continuando preenchendo, né, o vão, aonde ele vai enxergando que está faltando flores.
sempre subindo as folhas para ajudar no enchimento. Olha isso. E agora ele vai girando o arranjo e vai olhando aonde estão os vãos, onde ele pode ir colocando mais flores. Agora é uma questão que você vai no olho mesmo, observando onde que o seu arranjo tá com furos, né? Tá com vãos para ser preenchido. Percebem que já vai tendo formato o arranjo, que ele está redondo, né? E ele vai preenchendo. Sobe as folhas. Quero mostrar algo aqui para vocês, enquanto ele vai preenchendo ali. Olha aqui, um buquê de rosas. Esse daqui ele vem mais uniforme assim, mas geralmente os buquês de rosa sempre ele tem as hastes maiores, que é a central e algumas, e as hastes menores, que é a parte de baixo do buquê. Quando você vai desmembrar para montar o arranjo, você vai usar sempre as maiores para te dar altura, e as menores que você cortar, que você desmembrar, você já vai deixá-las reservadas para colocar na parte mais baixa do arranjo, que é isso que o Edson está fazendo, pegando as partes que ele cortou menores e preenchendo a saia do arranjo, porque aqui ele não precisa de altura, então ele usa os cabos menores. Olha só, aqui ele percebeu que estava faltando uma rosa, ele já preencheu. E a montagem do arranjo é isso, pessoal, é você ir olhando os vãos, os detalhes, ir preenchendo. Percebem que ele está procurando aonde ele precisa colocar mais as flores. Nessa hora ele dá um toque, ele às vezes levanta uma flor para dar um caimento melhor, abre uma folha. É não ter medo de mexer na flor, ela é permanente, né? E a gente tem que tentar trazer a mais naturalidade para essa rosa. Já tá ficando num formato bem redondinho. Olha, percebe que essa daqui tá trividinha? Ela saiu um pouquinho, ela tá um pouquinho acima. Ele vai abaixar ela um pouquinho. Olha, para ela não sair da extremidade da inicial lá.
para não dar aquele aspecto de arranjo sem forma. Você vai continuar preenchendo a saia, que está vazia, um pouquinho daí, do lado dele. Isso. De cá também precisa preencher. Aqui percebeu o vão. Percebe o quanto que essa folha que subiu do próprio buquê de rosa já ajudou a preencher? O detalhe do musgo que eu falei para vocês, olha que quase, né, nesse arranjo ele não aparece. Por isso é necessário escolher, nesse caso, um acabamento mais barato, porque ele não vai aparecer, mas ele vai dar o acabamento pro arranjo. Caso alguém faça isso no seu arranjo, ele não fique no jornal, mas escolha algo que seja mais em conta. Bom, ele já finalizou, ele fez a saia do arranjo, o arranjo está redondinho, né? Poderia terminar assim? Poderia. Tem alguns vãos, mas ele ficaria um pouco incompleto, sem detalhe. É o que ele vai fazer agora. Vai colocar um detalhe nele com o botão claro e os complementos para dar um toque no arranjo. Olha só, ele vai desmembrar esse buquê. Ele vai, como vai usar como detalhe essa cor, e para não sair um pouquinho do tradicional, de misturar as flores, ele vai se utilizar de um lado do arranjo para colocar esse detalhe. Percebem que não foi preciso ele desmembrar todo o buquê. Ele tirou algumas peças mais baixas. Isso facilita para que você não fique colocando uma a uma. E ele vai seguindo com detalhe. O mesmo você faz também com o buquê de botões. Se tem complemento, se tem folhagem, sobe a folhagem, sobe o complemento para ajudar no enchimento. Olha que bacana, já vai dando um toque diferente, num arranjo bem tradicional, um arranjo redondo de mesa, já dá todo um toque diferente. Pensa aí nesse arranjo de uma mesa de jantar agora para fim de ano, né? Para uma ceia, para você oferecer como modelo para o seu cliente. Esse detalhe que ele está usando de botões, você pode colocar combinando as rosas com bico de papagaio, ou às vezes utilizar de alguns picles de Natal, ou talvez umas frutas. Tem N possibilidades, gente. Fica bem bacana. E sai um pouquinho do tradicional, de mesclar as flores em todo o arranjo, mas sim trabalhar só um lado do arranjo. Olha só como ficou o detalhe. Agora, para concluir o detalhe do arranjo, o toque, ele vai utilizar dos complementos.
O complemento é muito importante você escolher ele combinando a cor do complemento, a sutileza do complemento com as cores das folhas das flores que você escolheu, para não destoar as cores. Ele vai cortar um pouco do buquê. Esse buquê de complemento, o complemento no arranjo, ele não pode sobressair muito as flores. É um toque, mas ele não pode, você não pode colocar ele aqui 10 centímetros acima da rosa, porque senão aí já não passa mais a ficar delicado. Seguindo o mesmo do buquê, utiliza-se das partes menores do complemento na parte da saia do arranjo e escolhe as partes mais altas, os galhos mais altos. Nesse caso não precisa desmembrar tudo e distribui no arranjo. Olha o detalhe, só as pontinhas que vão aparecendo, gente. Vai dando um toque a mais no arranjo. Um arranjo que estava bem comum, já começa a dar uma cara diferente para ele. Sempre o complemento ele tem essa função de dar finalização no arranjo, de dar um acabamento bem delicado. Sempre é bom você ter algum complemento para colocar no arranjo. Dá mais delicadeza. Olha isso, gente. O que o Edson está fazendo agora? Colocando, terminando de finalizar, colocando os complementos e dando aquelas acertadas. Uma flor que coloca num lugar melhor, abre uma folha. É como eu disse para vocês, não deixem de dar movimento ao arranjo, né? Que essa flor permanente, ela se molde, ela se pareça quanto mais com o natural. Então, é o momento de você tocar essa flor, mexer, dar uma dobradura na flor. E ele vai finalizando. Vocês perceberam que quando ele virou o arranjo, tinha um vão maior aqui na hora que ele colocou um complemento. Ele já percebeu, já virou para ele, já está corrigindo, né? Acrescentando essas flores. E agora mesmo é só finalização, preenchendo onde ainda tem algum vão, para que esse arranjo fique bem harmonioso.
Então, pessoal, já terminamos, né? Olha aí para vocês verem, um arranjo redondo tradicional, que nós conseguimos dar um toque para que ele saísse um pouquinho tradicional. Esse detalhe em outra cor, né? Então não ficou só rosa, não ficou só o azul, né? Combinou com o creme. E os complementos para dar aquele detalhe, aquela harmonia. Um arranjo, uma proporção de uma mesa de 6, 8 cadeiras para uma mesa de jantar. Fica ótimo essa proporção, tá bom? E aí? Vocês gostaram? Temos muito mais. E toda semana vamos estar postando novos vídeos com dicas de montagem, de arranjo e muito mais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não. Tchau, gente. Até a próxima.